E para começar, um passeio ao universo do poeta que escreveu como ninguém as belezas e os costumes da terra natal, Jorge de Lima. Na fachada da casa, o nome do antigo dono. O lugar que abrigou os primeiros anos da infância de Jorge de Lima agora guarda um pouco da cultura da sua cidade natal. União dos Palmares é terra da luta dos negros pela liberdade, fonte de inspiração para o menino Jorge. Jorge Lima, ele vários dos seus poemas, seus trabalhos, ele sempre via a sua infância aqui em Os Palmares. E um dos poemas, segundo alguns relatos, é Serra da Barriga, onde ele via a imagem da Serra da Barriga todos os dias, né? E depois, logo mais tarde, ele escreveu o poema Serra da Barriga, que hoje é um dos mais belos poemas, onde ele tenta mostrar a mística, a força da Serra da Barriga nesse seu trabalho. Há 22 anos, a casa onde nasceu o poeta Jorge de Lima funciona como museu. O prédio foi reformado com o passar dos anos. Hoje, apenas a fachada mantém a estrutura quase intacta. Nas fotos, a lembrança de como a pequena cidade era na época do escritor. Num dos cômodos, recortes de jornal, algumas fotos e livros de Jorge de Lima. Também há um humilde acervo de títulos que falam sobre o poeta alagoano. Além de guardar um grande acervo cultural, com fotos antigas da cidade de Os Palmares, um pequeno acervo sobre Jorge de Lima, com fotos, livros. E a cidade de União dos Palmares sempre tem uma referência, quando se fala em turismo, que na cidade sempre tem a referência à casa do poeta Jorge Lima. Então aí nós trabalhamos também com a questão do apoio ao turista, que precisa de algum lugar para se acomodar aqui na cidade. Então eles vêm diretamente à casa do poeta, onde ele pode pegar um guia, ele pode colher algumas informações sobre a questão que vai haver na cidade. Então a casa tem essas funções que beneficia também muito a cidade. Jorge de Lima morou nesta casa até os 9 anos de idade. Ele nasceu em União em 1893. As primeiras letras aprendeu no município, depois em Maceió. Estudou medicina em Salvador, na Bahia, e no Rio de Janeiro. Em 1910, lança para os olhos públicos seu primeiro grande soneto, O Acendedor de Lampiões. Lá vem o acendedor de lampiões da rua, este mesmo que vem infatigavelmente parodiar o sol e associar-se à lua, quando a sombra da noite enegrece o poente. 1, 2, 3 lampiões acende, e continua outros mais a acender imperturbavelmente, à medida que a noite aos poucos se acentua, e a palidez da lua apenas se pressente. Ainda dividia as atenções com a anatomia humana quando publicou o primeiro livro de poesias, 14 Alexandrinos. Era 1914. A capacidade surpreendente da sua literatura, que mesclava características do simbolismo, do eu lírico, a toques neoparnasianos, da obra estilisticamente conservadora, despertou a atenção da crítica literária da época. Firmava-se assim o poeta brasileiro. Formado, retornou a Maceió. Foi professor, exerceu cargos públicos, elegeu-se deputado estadual, sempre repartindo seu tempo entre os afazeres da razão e a necessidade poética. Em 1925, Jorge casa-se com Ádila Alves. Um ano depois, vive a alegria da paternidade. Era o nascimento de Mário Jorge, o primogênito do escritor. Os movimentos literários levam o escritor a avançar em seu ofício. O modernismo o atrai, experimentalismo e reverência para, em seguida, instituir tendências metafísicas e religiosas ao texto.
Jorge de Lima ficou conhecido como um poeta modernista, apesar da passagem brilhante por outras tendências da escrita. Publica O Mundo do Menino Impossível. Surge seu primeiro romance, Salomão e as Mulheres. Em 1927, nasce Maria Teresa, sua segunda herdeira. No ano seguinte, em 1928, mais um marco na literatura, uma poesia para admirar uma negra, a Negra Fulô. Essa negra fulô, ô fulô, ô fulô, era a fala da Sinhá chamando a negra fulô. Vem me ajudar, ô fulô, vem abanar o meu corpo que eu tô suada, fulô. Vem coçar minha coceira, vem me catar cafuné, vem balançar minha rede, vem me contar uma história que eu tô com sono, fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô, essa negra fulô, ô fulô, ô fulô. Jorge de Lima muda-se para o Rio de Janeiro e segue seu ofício literário. Monta um grande consultório no centro da cidade e divide o tempo, como já o fazia, entre as artes da razão e a do sentimento que pulsava dentro do doutor. O amigo escritor Francisco Valois lembra de quão encantadora era essa capacidade de se desligar do mundo para imbuir-se em sua paixão pelas letras. O consultório dele era todo o andar, né? 11º andar do edifício Rex. Ali existia biblioteca, existia ateliê, existia consultório, existia finalmente tudo. Então ele estava atendendo, se estava atendendo, fosse quem fosse o cliente, se ele tinha uma motivação, recebia uma inspiração, ele deixava, fosse quem fosse, se dirigia ou ao ateliê para pintar o quadro, ou sentaria numa máquina datilográfica para escrever um poema. Ele era assim. Valois também nasceu em União dos Palmares. A avó era comadre dos pais de Jorge de Lima. A amizade, então, não podia deixar de acontecer. Amantes da literatura, conterrâneos. A primeira vez que eu vi falar no nome de Jorge de Lima foi no dia 5 de junho de 1936, justamente no dia da morte da minha mãe. Meu aniversário tinha sido no dia anterior. E no dia subsequente, no dia 5, lembro bem, 6 horas, a minha mãe pediu para me levar até ao leito onde ela estava. Ela estava se ultimando. Nisso a minha avó sai do quarto, quando toca o sino da igreja de Santa Maria Madalena, anunciando a Ave Maria. Minha avó lembrou-se do Jorge e dos familiares. Então isso ficou na minha lembrança, né? Valois lembra com emoção os últimos momentos em que conviveu com Jorge de Lima antes do falecimento por câncer. Vem lá, chegando, encontro o Jorge numa banheira, tomando morfina, sentindo dores horrorosas. Aí me disse que estava acometido de apendicite aguda. Ele desconhecia a doença da qual, apesar de médico, né? Nisso chega o Zé Mateus, com o médico que o assistia, e diz: Jorge, você tem que viajar amanhã às pressas para o Rio de Janeiro. Você não pode permanecer aqui no Recife. Já está tudo resolvido. Ele olhou para mim e disse: Valois agora. Quando saio, Zé Mateus me confessa: Valois, é um pâncreas, é um câncer no pâncreas. Infelizmente, nós não pudemos ter uma... Aí ele disse tudo, né? Foi a última vez que eu vi o Jorge. O escritor Valois ainda convive com parentes de Jorge. Escreveu um livro sobre o irmão do poeta, Mateus de Lima, e prepara uma publicação sobre o próprio Jorge de Lima. Essa chance de ter compartilhado momentos com um dos maiores nomes da literatura brasileira o faz se sentir um privilegiado. Ele era uma criatura espetacular. Sujeito humano, em todos os sentidos. O acervo fotográfico está bem guardado na casa do escritor. Mas Valois quer mostrar para todos esse registro histórico. É um fato que a família me confiou grande parte do material iconográfico do Jorge, né?
Tenho cerca de 120 fotografias guardadas. Então esse material eu vou doar à Casa Jorge de Lima quando estiver construída, né? Está sendo construída pela Academia Alagoana de Letras. Foram 19 publicações de poesia, 5 romances, 11 ensaios de organizações, 4 traduções. O mestre rabiscou e pincelou uma nova fase na escrita. Jorge de Lima, o acendedor de lampiões da alma literária alagoana. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele que doira a noite e ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Talvez não tenha luz na choupana em que habita. Na choupana em que habita.